Bom dia! Como vocês podem ver, o programa Olhar Fanor especial de hoje vem um pouco diferente. No último programa, exibimos o documentário sobre a Fortaleza Antiga. Hoje exibiremos outro documentário, feito também por alunos da Fanor. O tema é diferente e polêmico. O homem tem várias formas de conceber o divino. A experiência do sagrado nos parece distante demais. As divindades são mesmo inalcançáveis? O documentário de hoje traz um olhar peculiar sobre o sagrado e nos faz pensar um pouco mais sobre o profano. Minha bandeira é branca, é verde, é amarela. Quem vem chegando agora é o rei da mansidão. Mas, meus filhos, quando precisa de mim, já quebra pela fé e chama o rei da... Eu nunca gostei de religião. Eu nunca curti religião. Eu lembro que quando eu fui fazer minha primeira comunhão na Igreja Católica, eu tinha uma expectativa muito grande em relação ao processo, sabe? Eu me preparei, fiquei lendo, estudando, fiquei muito empolgado porque tinham me dito que eu ia ter uma conversa com o padre e que essa conversa era muito importante, era uma conversa muito decisiva, que era uma conversa fundamental. A minha expectativa ficou tão alta em relação a isso que e quando chegou no dia lá que eu encontrei um profissional, encontrei um burocrata da Igreja Católica, um cara totalmente frio e sem feeling, fazendo as coisas sem vontade, sem prazer. Eu me decepcionei tanto, eu fiquei assim tão passado com a atitude do cara que desde esse dia eu virei ateu. Eu tinha 13 anos de idade. E aí eu comecei uma relação com as religiões que achava as religiões muito perigosas, e são muito perigosas. Onde tem uma proximidade muito grande entre a divindade, ou seja, os deuses, e a pessoa. Quer dizer, a primeira característica que distingue ela das outras experiências, o Deus cristão, ele é um Deus fora, ele é um Deus muito distante, né? E o Deus das religiões afro é um Deus muito próximo, é um Deus que incorpora, inclusive, né? É um Deus que toma conta do corpo, né? E se relaciona, estabelece contato, e que tem ações muito humanas, né? Que bebe cachaça, que dança, que ri, quer dizer, então é uma experiência religiosa que se distingue já por aí, né? Um pouco assustador, inclusive, para o cristianismo, exatamente por isso. Então, essa proximidade, quase que eu falo promiscuidade, né? Mas tem um pouco de promiscuidade envolvida também, né? Quer dizer, vendo assim de fora, essa proximidade é, assim, talvez a característica mais distintiva das religiões afro, né? Isso foi preservado por eles. Acredito que tenha sido muito difícil, muito complicado, mas tem essa quase que intimidade daquele que pratica com as divindades com a qual ele se relaciona, né?
O padre Emanuel, que celebrava a missa nesta casa, tanto ele celebrava, como ele fazia casamento, batizados, mas eu não sei quem, que ele dizia que o seu Gesso era um discípulo de Jesus Cristo, porque falava dentro da origem, dentro da Bíblia Sagrada, e ele batizava, tudo aqui, celebrava a missa, nós marcava, tinha o dia da missa de Santa Bárbara, de São Sebastião, e ele vinha e ele dizia: celebro missa, batizo criança até dentro de um motel, de um cabaré. De onde eu estiver lá, eu estou fazendo a palavra de Deus. Isso aqui ainda foi preservado como instrumento católico. Católico? Também da... Não, aqui é católico. Aqui é a casa de Inhaçã, a casa de Santa Bárbara, da Virgem da Conceição. Aqui é onde está toda a semelhança. E para isso, em todos nós temos nosso lado negativo. E o que é o nosso lado negativo? É o lado esquerdo, que é o lado da maldade, o lado do coração, que significa a caixa preta de onde esconde, que às vezes você fala com alguém que está os dentes sorrindo e o coração cheio de maldade. Porque o candomblé é algo que celebra a ancestralidade. O meu ser parte de uma família que não é só o presente, mas é também o passado, e deste passado eu faço parte. Então, na medida em que os escravos foram obrigados a abandonar o candomblé, a assumir o catolicismo, a força de resistência deste povo, que conservou a própria religião, a própria tradição, inclusive a própria língua, porque no candomblé se fala nagô, né? Iê, não se fala português. Eles conservaram tudo isso através desta tradição religiosa, e para não se expor, então os orixás foram encobertos, né, com figuras de santos católicos, né? Inhaçã, Santa Bárbara, e Xangô, e Olorum é o Deus, né? Iemanjá, Deus das águas, né? Nanã, etc. Então, foi uma defesa cultural e uma defesa religiosa que este povo soube fazer ao longo de 500 anos. Nós temos que tirar tanto de chapéu pela coragem, pela força que tiveram. Então, é claro que a Igreja oficialmente considera que esta religião do candomblé hoje é vista como uma religião diferente da religião católica. Mas há, no Brasil e em outros países da América Latina, experiências de pessoas que se consideram das duas experiências religiosas misturadas. E a razão é essa, dizendo à Igreja: você me obrigou a ser católica na época da colonização, e eu tive que me transformar numa católica, numa pessoa católica de mentira, porque na verdade a minha alma continuou no candomblé. Mas enfim, eu hoje reconheço a minha ancestralidade, a minha negritude, e para defender a minha negritude eu sou do candomblé, mas reconheço Jesus Cristo como o meu Salvador. Portanto, eu sou dos dois, e eu sou do candomblé e eu sou católico, batizado, portanto católico, porque quem faz um membro da Igreja Católica, ou da Igreja Luterana, ou da Igreja Anglicana é o batismo. Agora, 80, 90% deste povo foi batizado e é batizado e quer se batizar, portanto Sou católico, vou ao Canindé, eu mando celebrar missa, principalmente sou devoto das almas, do Padre Cício e de todos os santos. Essa tentativa de sobrepor sobre o tempo da gente, sabe? De comer o tempo da gente. E em nome de Deus, aí em nome de Deus tudo é fácil, né? Em nome de Deus, não, mas é em nome de Deus, não sei o que e tal. Só que, tipo, tem alguém lá dizendo, entendeu? Tem alguém exercendo poder na história, sempre tem. Seja o padre, seja o pastor, seja o pai de santo, a mãe de santo, seja quem for.
todos estão exercendo poder. Aí eu lembro do Nietzsche, gosto muito de ler Nietzsche. Ele dizia assim, que os sacerdotes, eles eram os nossos piores inimigos, mas sem os sacerdotes a humanidade estava lascada, porque assim, de certo modo foram eles que foram modelando a selvageria, né? Eles que foram dando norte, assim, educando. Os sacerdotes de todas as religiões sempre foram educadores do humano, né? Eles sempre tiveram essa função de educar, de modelar, de educar, de plasmar os instintos, né? Como diz o Nietzsche, assim, vamos criar aí mecanismos para controlar os instintos da galera, porque senão vai ser todo mundo muito nômade, todo mundo muito selvagem, todo mundo muito guerreiro, e aí onde é que ficam as funções da acumulação, né? Assim, sempre houve muito essa... as religiões sempre estiveram preocupadas com o estoque, né? Estiveram sempre preocupadas com o estoque da humanidade. Olha, faz tempo que quando uma pessoa vem me dizer, padre, se eu faço isso é pecado ou não? Faz muito tempo que respondo, você vem perguntar para mim por quê? Mas o senhor não é padre? Sou, e daí? Eu não sou dono da tua consciência. Então, se é pecado ou não, você vai ter que saber. Quer dizer, a tua consciência que vai ter que dizer. Não vai pedir licença para mim para fazer ou não fazer uma coisa. Tá entendendo? Agora, uma coisa é a questão de refletir junto, procurar junto. Orientar, ajudar a ler a Bíblia, a conhecer melhor a pessoa de Jesus Cristo, né? Depois as decisões têm que ser com a pessoa. Se ele não quis assumir para si essa função, mas a função do sacerdote, estou falando de sacerdote em qualquer instituição religiosa, né? A função do sacerdote é essa, é atender, e aí vai os pajés, os padres, né? Os pais de santo. A função do sacerdote é atender a comunidade religiosa, de alguma forma. É oferecer conselho espiritual, porque pressupõe que ele é o mais sábio, pressupõe que ele é conhecedor dos mistérios. Para ser sacerdote, o princípio de você ser sacerdote é o quê? No candomblé é você receber a entidade. Porque não é qualquer um que recebe a entidade. Aquilo tem que ter uma ordem. Né? Então é você receber a entidade, né? E ter essa capacidade. É você, por exemplo, os padres católicos, eles têm eles são investidos com o poder da transubstanciação, que é o centro de toda a religião, né? Que é ele poder transformar a hóstia em vinho, quer dizer, o mistério. Né? Então ele é portador desse mistério. Né? Então ele tem que oferecer isso para a comunidade, ele tem que oferecer a cura. O sacerdote tem que oferecer a cura. Não que ele vá ser necessariamente assim, um curandeiro, mas ele tem que oferecer curas, né? Cura espiritual, inclusive em algumas religiões cura para o corpo também. Então, essa é a função, é a função da hierarquia também. Né? Porque nem todo mundo, nem todo adepto de uma religião, ele vai ter a vontade ou a habilidade ou a capacidade de ter essas funções sacerdotais. Não, você só teria sacerdotes, né? E é aí que está o grande mistério, porque os sacerdotes são revestidos de dons, enfim.
Aqui é a casa de Exu. Aí é tranca-rua. Seu tranca-rua é o homem da rua que destranca e tranca os caminhos negativos das pessoas. E aqui é Belzebu, o chefe de todos os Exu. É o Exu maioral, o Exu maior de todos. É o chefe de todos os Exu, Belzebu. Né? Essas caveiras representam símbolo de João Caveira. Que é outro Exu. Aqui nós temos seu Zé Pilintra das Almas. Seu Zé, que é um grande boêmio, conhecido na Praça 11, Praça Mauá. Certo? E aqui... Engraçado que as roupas dele são as mesmas que o pessoal veste no dia 23, né? Justamente. E aqui é Pombogira Cigana. A Pombogira Cigana, né? As narrativas iorubás, elas são fundamentais. São fundamentais para a gente compreender a relação do ser humano com o mundo, a relação do ser humano com o universo. Porque a religião dos iorubás é uma religião humanista, né? Ela é humanista, é centrada mesmo no ser humano. Ela tem uma visão toda centrada na humanidade. Ela pensa toda a relação da humanidade. Tanto é que, no caso, por exemplo, os orixás, né? Os orixás, eles saíram do plano terrestre, né? Por um problema que houve, foi uma punição. Eles receberam uma punição e saíram do plano terrestre, que era o lugar onde eles gostavam de brincar. Era o lugar onde eles gostavam de brincar. Então eles tiveram que sair fora, por causa de uma punição que eles receberam, por alguma traquinagem que fizeram. E aí essa punição de nunca mais pôr os pés no planeta Terra para brincar. Depois de algum tempo a punição foi desfeita, foi abrandada, e aí eles puderam vir brincar no planeta Terra, mas só que pelos pés dos seus filhos. Pelos pés dos seus filhos. Então, os orixás, eles entram pelos pés, pelo solar dos pés, não é pela cabeça. Apesar de serem dono da cabeça de seus filhos, mas eles entram pelos pés. Quanto tempo de Umbanda já? 50 anos, vou fazer em março. Com 7 anos. E como é que você descobriu? Hierarquia de meu avô. Meu avô faleceu com 106 anos, se escondia debaixo de uma cadeira. Escondi debaixo de uma cadeira. Se virava no copim, em cima de um toco. Da hierarquia de meu avô. Aí você começou... Aí comecei a minha mediunidade, mas foi uma mediunidade muito sofrida. E ainda hoje porque o umbandista, todos umbandistas sofrem para poder vencer com seus objetivos. E aquele que não tem paciência de sofrer, ele vira uma pessoa alcoólico, certo? Então Jesus sofreu e nós também temos que sofrer para saber do sofrimento. E o senhor também... Conta mais como foi ser preso por conta da prática. Não, nessa época era muito perseguida pela polícia. Eu fui preso dentro da Secretaria de Segurança Pública. Eu fui preso na cidade de Itapipoca, onde um espírito, um caboclo meu, derrubou o portão da cadeia e mandaram aplicar medicamento, que eu estava doido. Então, lá na cidade de Itapipoca ficou marcado isso. O delegado mandou me prender e o delegado, nessa época, na mesma hora sofreu um castigo e eu fui solto, mandaram me soltar porque eu estava doido, mas não era doido, era meu caboclo, que derrubou o portão da cadeia. Essa casa de quem é? Essa casa aqui é de Inhaçã, Santa Bárbara. Tem uma forma muito clássica de compreender a religião que é o religare, né? A origem da palavra mesmo, que seria religar você, que está nesse plano terreno, com o plano do divino, né? Ela teria um pouco essa função. Mas mesmo a religião agindo assim, é muito desesperadora a ideia de um Deus que está totalmente separado de você.
Na verdade, o Deus que a gente quer, que todo mundo quer, é um Deus próximo, um Deus com quem você possa ter intimidade. Os santos acabam tendo um pouco essa função, né? E no sincretismo, as religiões afro já trazem isso, né, na sua origem e tal, e o sincretismo acaba também tendo um pouco essa função, porque o Deus passa a ser um Deus meio que duplo, né? Então eu posso crer em Nossa Senhora e ao mesmo tempo essa Nossa Senhora é Santa Bárbara, né? Eu posso estar lá fazendo as minhas orações às 6 horas da tarde, como eu gosto, de frente para o mar, no quebra-mar lá na praia das Goiabeiras, onde eu gosto de ir, e aí de repente eu tenho uma espécie de transe e sinto que Iemanjá que fala comigo. Mas por que Iemanjá e não é Nossa Senhora? Porque o sincretismo me permite isso, que eu tenho acesso às duas. É uma característica do politeísmo, né? O politeísmo, talvez o politeísmo seja esteja num processo de retomada. Se hoje o mundo a gente discute que a grande questão é a diversidade, a pluralidade, a multiplicidade, eu penso que o pensamento monoteísta ele está em crise. Aí nós temos Coração de Jesus, que significa Oxalá. Nós temos Iemanjá, que significa Nossa Senhora. Nós temos São Sebastião, que significa Oxóssi. Temos Menino Jesus de Praga. Temos Santa de Virgem, Santo Antônio. Nós temos aqui Mariana, que é uma das elebaras de Iemanjá. E temos a Indiracema, né? E temos Xangô e as 3 pessoas da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e a Mãe. E temos algum que vem, né, que é São Jorge, o rei de todos os terreiros, é ele. Na casa de Umbanda que não tem algum, não tem Umbanda. Mas eu acho, veja só, existem elementos culturais que estão no inconsciente também das pessoas, né? O que é que faz as pessoas, por exemplo, se tornarem budistas? Na Europa e no Brasil a gente sabe que tem muitos que nasceram católicos e se tornaram budistas, né? Que é outra experiência religiosa fora porque é uma experiência oriental, etc, etc. Né? Bom, eu acho que são pessoas que estão procurando, talvez, a imagem de Deus que lhe foi apresentada dentro do catolicismo ou do cristianismo. Não é uma imagem que confere com aquilo que aquela pessoa desejava, ou talvez não seja nem uma imagem verdadeira de Deus, porque venhamos e convenhamos, muitas vezes, agora vou dizer uma coisa, mas vou dizer, muitas vezes a imagem de Deus que a gente apresenta não é a imagem do Deus verdadeiro. Não é? Quando se cria uma imagem, por exemplo, do Deus que castiga, do Deus medo, do Deus que é o Deus policial que está lá para te dar a cacetada porque você errou, não é? Esse Deus não existe, né? Quando se apresenta a imagem de um Deus que é propriedade do sagrado, porque só o padre pode mexer com Deus, né? Esse Deus não existe. Jesus Cristo não era nem padre, nem doutor, nem sacerdote, nem nada. Ele era leigo a todos os efeitos. Louvado seja Deus. Não pode mais aqui. Porque Deus está conosco. Viva a Virgem da Conceição. Viva! Nada por Deus e a Virgem da Conceição.
antes de ser evangélico, eu era católico. A minha trajetória toda misturada, né? Então, eu era católico ligado às comunidades eclesiais de base, imagina, uma religiosidade super engajada e tal. Depois eu entrei em outra viagem, depois recuperei outras coisas e tal. E eu achava nesse período, quer dizer, como eu fiz seminário quando eu estava na igreja evangélica, antes disso, no catolicismo, eu já tinha pensado em ser sacerdote da igreja católica, porque eu acho que eu tenho, e isso tem a ver também com o fato até de ser professor. O professor é uma espécie de sacerdote também, né? Ele é portador autorizado de um certo saber, de um certo conhecimento. A função dele é oferecer isso à comunidade, é se doar à comunidade e tal. Tem a ver, é um sacerdote também. Então eu acho que eu tenho, na época eu já era professor, dava aula de inglês, né? Então eu tinha, por um lado, isso, as palavras são meio perigosas, assim, mas esse dom que se chama dom nas igrejas, né? Vocação, sei lá o que era, de me oferecer em trabalho, em serviço, em atenção. Eu prefiro a palavra atenção, né? De me oferecer em atenção para o outro, seja ele quem fosse. E isso, nesses momentos, eu achei que seria uma vocação sacerdotal que eu acabei não seguindo, e ao mesmo tempo uma enorme facilidade, que é uma característica do meu corpo, que eu não sei de onde ela vem lá de trás, das formas como as minhas células se organizaram e tal. Não dá para definir, nunca estudei isso profundamente, mas uma facilidade muito grande do meu corpo de acessar estados místicos, estados alterados de consciência, muitas vezes sem nenhuma necessidade de estímulos externos, né? Assim, sozinho, às vezes, pela minha própria meditação, pelos meus próprios exercícios de respiração, de reclusão e tal. Eu consigo já consegui em algumas ocasiões, a gente acaba se afastando muito disso um pouco, ter experiências de transe, assim, bem fortes, e essa foi uma delas, assim, absolutamente espontânea. Mas né? Todas elas eram mais próximas de uma religião, e de repente apareceu essa? Não, fora das agências religiosas. Isso é uma experiência minha, comigo mesmo, e as inúmeras divindades que nos cercam. Era isso que eu queria perguntar. As inúmeras divindades são diferentes de diferentes... De tudo. De tudo que está acontecendo aí no mundo. De tudo que está acontecendo aí no mundo. Né? O pensamento politeísta, ele é nômade. As multiplicidades, elas não estão referidas ao um, não estão referidas ao uno. As multiplicidades, elas têm dignidade própria. E aí, nesse sentido, eu acho muito legal o pensamento religioso politeísta. É um dos aspectos mais atrativos para mim nas religiões iorubás. Esse politeísmo, sabe? A possibilidade de você ter esses orixás que estão não apenas representando, mas que estão tornando-se várias forças, diferenças e processos, até mesmo as novas tecnologias aí de comunicação e informação, elas estão ligadas a esses processos mágicos, religiosos do universo dos orixás, né? E aí significa Zé Pilintra das Almas. É o Cruzeiro das Almas, dos Preto Velho. Educação dos médicos, meditação, médio único. É água? Água. E o sino, como é que é? Deixa eu depois ninguém coloca. O sino é quando o seu Zé chega, Zé Pilintra chega, nós bate o sino, dando o sinal que ele chegou, louvação para ele. Pode bater o sino? Pode bater. Aqui nós batemos o sino e damos louvor a Zé Pilintra com a todas as almas. Salve as almas! Certo? Depois o menino vem e coloca. Então são isso
que representa. Aqui é para descarrego de polva, descarrego de pipoca, para pipoca. Nós jogamos as pipocas para trazer saúde, levar as doenças, os azar, o olho grande, a inveja. Então nós fazemos aqui no templo, para não fazer dentro da seara de Inhaçá. Tava dormindo, foi na beira da praia. Desde que chegou aqui, o pai de Santo para me experimentar, fazendo longe as coisas dele, dizendo tudo por longe. Aí disse assim, pai, você não me engana não. Você é um bandista. Não sei nem o que é isso. E todos se torcendo, né? E esse bicho é viado. Aí disse, não, diz que a senhora é a maior, grande da Umbanda. Eu disse, não, o maior é Deus. Deus é maior. E eu pensava que a senhora não estava mais trabalhando porque, por causa da idade não tem nada a ver. Né? A senhora é cearense? Eu sou de longe. Aí me picou. Aí disse, agora o senhor vai trabalhar e eu vou assistir, que faz tempo que eu não falo com nenhum guia. Disse assim, não, eu não sei trabalhar, não sei não. Aí eu fiz um ponto ali com ela, que entrou lá. Aí pisou lá na frente, tem um em cima daquela pedrinha ali. Quando eu dei pé, o cara ficou roncando, sapateando. Eu falei, é viado mesmo, não tem. Aí quando eu cheguei, ele pá! Aí pá, disse, eu já cheguei. Você não sei o que. Tudo bem, meu pai, tudo bem. Aí ele assim, mas tem uma coisa. Você não é rica porque não quer, não dá valor que você tem. Tudo bem, tá bom, não tem problema, não tem problema. Aí ele disse assim, não trabalho de graça pra ninguém não. Eu digo, eu não trabalho de graça. Eu trabalho com a força que Deus me deu de nascença. Agora as pessoas que têm a consciência, né? É. Aí se tem coisa feita, ele diz que se tem alguma coisa feita, assim, o que está acontecendo na vida do casal, do pai, da mãe? Está essa coisa muito interessante, né? Aí quando acabou que chegou esse neguinho ali, disse, olha, aqui você está vendo que não se esquece nem um galo. Não, pode não. Uma da nossa religião, de todas as religiões do mundo, foi tirada da Umbanda. Todas as religiões. De todas. Foi a primeira religião do mundo, foi a Umbanda. Então todas as religiões do país inteiro foram tiradas das raízes da Umbanda. E quando a Umbanda chegou aqui no Ceará, era muito perseguida por polícia, justamente nessa época não tinha tambor, eu ainda fui um dos estados que fui preso, de menor. Mas foi preso na organização de quem foi preso? Pela prática? Pela prática do que nós exercíamos. Podia, nessa época era proibido, aqui no Ceará era proibido. Eu encontrasse dentro de uma tumba funcionando, chamava catimbó, a polícia chegava, prendia todos e metia chibata, não tinha esse negócio todo. Nossa mãe
A experiência do sagrado não é a falta, não é a escassez, é o excesso. É o excesso. É o pleno. É outro tipo de experiência. É como se nós estivéssemos com uma visão enviesada do universo. O universo ele não é marcado pela escassez, ele é marcado pela fartura. Essa ideia de que existe uma escassez, é a escassez do sentido, é a escassez do dinheiro, é a escassez do conhecimento, é a escassez da informação, essa loucura aí foi a modernidade quem criou. A experiência da busca do sagrado, ela é por conta da plenitude? Isso, eu já estou pensando dessa maneira. Tem a ver com o preenchimento do universo, com a plenitude do universo e não com o seu esvaziamento. Não porque o universo é vazio, mas porque ele é pleno, porque ele é preenchido. Mas preenchido de quê? Aí que tá. Até agora a única pista que eu tenho é de que é preenchido de forças e impactos. Eu vinha saindo da Jurema, eu abalei todo Jurema. Eu vinha saindo da Jurema, eu abalei todo Jurema. Até minha cabana só se foi abandonou. Desrespeitar uma posição ideológica do outro é negar a si mesmo enquanto ser humano. O que parece nos ser claro é que não há limites de se alcançar a Deus, e possivelmente Deus, em meio às suas míticas alusões, é um ser em tantos. O programa Olhar Fanor deixa um recado de aceitação do outro. Nós, que compomos durante um ano o Núcleo de Comunicação da Faculdade Nordeste, discordamos de toda e qualquer imposição de poder ideológico. Acreditamos em um Estado laico, onde as pessoas possam se respeitar independente de tudo. O programa Olhar Fanor fica por aqui. Alguma crítica, sugestão ou dúvida, envie e-mail para olharfanor@fanor.edu.br.